Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Fábio Carvalho, que é Head de Supply Chain na Print, empresa que está revolucionando o mercado gráfico brasileiro. O Fábio ele é executivo da área de Supply Chain com mais de 10 anos de experiência em operações voltadas para a cadeia de suprimentos, carreira desenvolvida na área de Supply Chain com experiência em reestruturação, planejamento, gestão de operações logísticas e produtivas de empresa varejista de grande porte e em indústria. Ele é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, MBA em Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo, USP, especialização em Logística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de licenças em Gestor de Processos e Sourcing. Fábio, como sempre, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado, Rodilson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando experiências e conhecimento nesse canal que você tem incentivado bastante a área de logística, trazendo executivos para falar um pouquinho sobre nossas experiências. Agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Nosso tópico hoje é boas práticas na logística de e-commerce para entregas em 24 horas com a Print. Só que antes da gente entrar no nosso tema principal, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais do Fábio, que é o nosso convidado. Então, Fábio, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre você, principalmente sobre o seu papel como Head de Supply Chain na Print. Quais são as suas atividades principais como executivo? O que é que um Head de Supply Chain faz aí na empresa? Primeiro, eu diria que eu sou um profissional que se apaixonou com o tempo pela área de logística e supply chain. É uma área que cada vez que a gente explora mais a gente se apaixona, mais a gente gosta de fazer e acontecer para gerar boas experiências para os nossos clientes. Falando um pouquinho do que a gente faz aqui na Print, a gente é responsável pelo gerenciamento da demanda, gerenciamento dos materiais produtivos, gerenciamento da distribuição e gerenciamento dos nossos fornecedores. A gente tem o desafio aqui de garantir a sincronia de todas as etapas do processo que envolve desde a colocação do pedido até a entrega do cliente, garantindo sintonia entre todas as etapas para a gente ter um processo eficiente, rápido e ágil para gerar uma boa experiência para os nossos clientes. Falando um pouquinho da Print, né? Como eu falei no início, a empresa aí que está revolucionando o mercado gráfico. A Print utiliza a tecnologia para descomplicar a vida dos empreendedores na hora de personalizar seus negócios. O que está no site de vocês? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a empresa, sobre os produtos, serviços, enfim, o que faz parte do portfólio de soluções que a Print oferece no Brasil? A Print surgiu em 2012, ela entrou no mercado brasileiro como pioneira no Web2Pack, Web2Print. Então a gente veio aqui para descomplicar a vida dos empreendedores na hora de personalizar seus materiais. E a gente atende desde empresas de grande porte até principalmente microempreendedores, para que ajudá-los a eles profissionalizarem seus materiais gráficos para vender seus produtos. A gente tem 4 grandes frentes de venda de produto. A gente tem hoje mais de 350 produtos no nosso portfólio, desde papelaria, adesivos, banners. Temos até, inclusive, material para quadros decorativos, tela decorativa. Então, a gente tem uma variedade muito grande de produtos para facilitar a vida dos nossos clientes. E eu queria destacar que lançamos recentemente aqui o nosso site, que é um decoraprint.com.br, onde a gente criou uma solução para que os nossos clientes possam personalizar seus quadros, telas decorativas. Temos também um canal que é do Print Mais, que é para pequenas gráficas, para fazer revenda dos materiais gráficos com qualidade e o atendimento que a Print desenvolve. E temos também o nosso Print for Business, que é uma solução que a gente desenvolve para grandes empresas, franquias, para garantir uma padronização das suas campanhas de marketing, nos seus materiais gráficos para grandes empresas, onde a gente cria um portal onde as empresas disponibilizam para todas as pessoas do grupo realizarem materiais padronizados com entrega em todo o Brasil.
Excelente, né? A gente sabe que muitas empresas hoje utilizam serviços gráficos, né, que fazem toda a diferença. A sua comunicação, que a gente costuma falar offline ou online, né? A gente tem a comunicação online, mas tem a offline também através de entrega de produtos, serviços, brindes, e a Print ela tem aí os requisitos necessários, como a gente falou, para revolucionar o mercado gráfico. Entrando no nosso tema principal, viu, Fábio, que é boas práticas na logística de e-commerce para entregas em 24 horas, que a gente falar um pouquinho sobre essa experiência de vocês e sobre todo o trabalho que vocês fizeram, principalmente nesse momento de pandemia em que todas as empresas tiveram que se reinventar. A gente sabe que nesse momento o e-commerce brasileiro ele cresceu bastante, né, 56,8% nos 8 primeiros meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e a Print ela precisou se preparar para esse crescimento a fim de transformar em diferencial competitivo entregas a partir de 24 horas, que para o consumidor final faz toda a diferença, uma vez que a entrega hoje em dia cada vez mais se torna um diferencial competitivo para as empresas. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho do início desse processo, quais foram os primeiros passos dados pela empresa em prol desse objetivo de fazer as entregas em 24 horas? Eu diria que esse processo para a gente fazer essa operação com eficiência e com garantia de uma qualidade na experiência dos clientes, ele se iniciou há cerca de 2 anos. A gente iniciou um trabalho forte aí de mapeamento dos processos, a gente entendendo quais eram os gargalos, quais eram as oportunidades de melhoria que a gente tinha. A gente teve uma reestruturação da nossa planta, onde a gente recebeu investimento aí de mais de 50 milhões de reais para ter o nosso processo produtivo com a agilidade suficiente para fazer essa operação com qualidade. E a gente saiu de ponta a ponta, desde planejamento de materiais, desde planejamento de vendas, passando por compras, o almoxarifado, todo o processo produtivo para a gente garantir uma produção sempre no prazo, que a gente tem níveis de excelência hoje, processo de expedição, escolha dos transportadores, até a gente chegar, inclusive, no rastreamento de toda a entrega até chegar no cliente. Então, esse foi um trabalho passando literalmente por toda a cadeia de suprimentos que permitiu a gente ajustar todos os processos para fazer essa operação com eficiência. E como a gente está falando de processo, as atividades logísticas da empresa que vocês tiveram que reinventar e melhorar, já tinha algum tipo de preparação prévia? A empresa já estava preparada para essas entregas em 24 horas ou vocês precisaram fazer melhorias a fim de atingir esse objetivo? E se sim, que tipo de melhorias? Nós tínhamos todas as ferramentas disponíveis para fazer isso. O que nós fizemos foi garantir a sincronia dos processos. Então, a gente já tinha um TMS implantado, a gente já tinha uma solução tecnológica para acompanhar nosso processo produtivo com qualidade, para garantir todo o rastreamento de todas as etapas do processo produtivo. E aí, o trabalho muito forte que a gente fez para isso foi garantir os dados fidedignos. Então, a gente fez um processo muito grande aí com o nosso TMS, por exemplo, para a gente garantir que as informações que estavam chegando das transportadoras, elas eram fidedignas. A gente passou, principalmente nesse período, falando de 1 ano para cá, principalmente, a gente passou a acompanhar qualquer ocorrência na entrega, qualquer entrega que ela não, por acaso, não foi entregue no prazo, a gente vai analisar todas as etapas do processo para entender o porquê que ela não foi entregue no prazo. E, feito isso, a gente vai estar trabalhando com qualquer elo da cadeia de suprimentos que a Print está inserida para a gente resolver esse gargalo e a gente garantir um nível de excelência. Então, nossos transportadores, muitas vezes, quando o problema acabou de começar em uma operação dele, a gente já está lá batendo na porta e dizendo, opa, isso foi o que aconteceu que a gente está percebendo que está ocorrendo aqui, a gente está tendo mais motoristas dando uma ocorrência de entrega. O que está acontecendo? Então, a gente vai, entende, resolve, alinha, acerta o processo e a gente garante esse desempenho de excelência ali online. Todo o acompanhamento online para a gente garantir as entregas no prazo e sempre melhorando. Ô, Fábio, e falando em melhoria de processo, a gente sabe que existe a obrigatoriedade de você usar algum tipo de tecnologia a fim de garantir que a empresa vai ter sucesso na gestão de uma operação, principalmente em escala. Tem muita produção aí no caso de vocês. No caso da Print, no caso desse projeto especificamente de entregas 24 horas, quais foram as tecnologias implementadas a fim de fazer o tracking ter uma visão desse processo logístico? No começo do nosso bate-papo eu até perguntei, né, você está onde? Está na fábrica, está em casa? Você falou, não, eu estou em casa porque agora eu consigo, né, em tempo real, fazer todo o tracking de tudo que está acontecendo dentro da sua gestão na área de supply chain. Então, eu gostaria que você pudesse falar para a gente que tipo de tecnologia, o que vocês criaram que possibilitou toda essa gestão associada à visão do processo logístico da Print. Primeiro,
A gente é uma empresa tecnológica, né? Então, a gente tem um investimento muito forte em tecnologia. Então, no nosso processo produtivo, a gente tem um desenvolvimento próprio e nossa equipe de tecnologia é muito forte e desenvolve um excelente trabalho para a gente ter rastreamento de tudo. Outro ponto importante, a gente já tinha um TMS, mas a gente precisou passar por uma revisão para garantir que todos os dados estavam processando por ele, para a gente ter a visibilidade de todas as etapas do processo. Então, feito isso inicialmente, a gente começou, inclusive, a utilizar algumas ferramentas gratuitas que existem, né? Tipo, existe um paradigma que as pessoas pensam que para você ter aqueles dashboards, aqueles torres de controle, você só consegue com investimento altíssimo em softwares específicos, em ferramentas de BI. E isso não é uma verdade absoluta. Claro que essas ferramentas ajudam, quanto maior o processamento de dados, mais você acaba necessitando. Mas a gente está falando da nossa operação, por exemplo, a gente tem mais de 50 mil entregas por mês. E a gente tem o desafio, quando a gente começou tudo isso também, nós temos 2 grandes desafios. Primeiro, que nós somos uma operação de produção e entrega. Nós somos uma operação make to order, 100% make to order. Então, esse era um primeiro grande desafio. Então, a gente tinha que receber o pedido e a gente fazer tudo muito rápido até chegar na logística, e da logística a gente tem um acompanhamento muito forte das transportadoras. E o segundo grande desafio é que nesse processo que a gente teve de 2019 para cá, a gente teve que ser muito ágil nessa reestruturação, nessa organização para trazer a empresa para o nível de excelência. Usar ferramentas gratuitas facilitou bastante. A gente, com conhecimento em SQL, com conhecimento em ferramentas do Google, por exemplo, tem algumas ferramentas gratuitas, a gente conseguiu criar visões a partir de todos esses dados transacionando no nosso TMS, no nosso sistema produtivo. A gente tem visões online de toda a nossa operação, desde o momento que o pedido entra no nosso site até ele chegar na casa do cliente. E a gente tem várias visões para cada equipe durante esse processo, para que acompanhe e a gente garanta a rastreabilidade e o nível de excelência de entrega para os nossos clientes. Experiência dos nossos clientes é algo primordial aqui na Print. Inclusive, faz parte de um dos OKRs de toda a empresa, que é melhorar cada dia a experiência de compra dos nossos clientes. Ou seja, pessoal, nesse momento de reinvenção que a gente falou, principalmente com o crescimento do e-commerce, né, você não precisa simplesmente gastar um balde de dinheiro para poder otimizar a sua operação inteira. Você precisa se reinventar e ser criativo e, principalmente, ativo em relação a identificar ferramentas que consigam suprir a necessidade de visibilidade, né, dentro da sua cadeia de suprimentos, que é o caso aqui da Print, que inclusive foi um tema bem interessante que o Fábio ele trouxe no evento que a gente fez, que foi o Supply Chain Summit, falando um pouquinho mais dessa experiência e dessa visibilidade necessária utilizando ferramentas que hoje em dia você encontra de maneira gratuita. Então, parabéns à Print aí por esse trabalho. Fábio, falando um pouquinho dos indicadores, quais foram utilizados que garantem essas entregas em 24 horas, que essas entregas em 24 horas sejam rastreadas? Como é que vocês fazem essa medição diária, levando em consideração todo o track dentro desse processo logístico que te dá uma visão geral da sua cadeia de suprimentos como um todo? Primeiro, cada etapa da cadeia de suprimentos, né, iniciando desde o planejamento de demanda até a entrega, cada etapa dessa, a gente tem indicadores de processo bem definidos. Então, passando pelo planejamento de demanda, a gente mede qual a acurácia do nosso planejamento de demanda. Vai no almoxarifado, a gente olha a acuracidade do nosso inventário. Vai para o processo produtivo, a gente olha qual é a nossa produção no prazo. Cada pedido ele tem um prazo determinado para ser produzido. Na hora que o cliente compra, esse prazo já está pré-determinado. A gente tem todas as etapas para a gente conseguir chegar lá no final. Depois disso, a gente garante também se a coleta foi feita no prazo. A gente também mede isso. E aí, no final, a gente vai para se a transportadora coletando, ela também tem um prazo combinado. Primeiro, a gente tem indicadores de processo em todas as etapas. E aí, segundo, os 2 principais indicadores que garantem, a gente tem produção no prazo, que aí ela depende de uma série de fatores anteriores para a gente conseguir produzir no prazo, e a gente tem a entrega no prazo. E aí a entrega no prazo, ela depende muito também se a transportadora está cumprindo o SLA combinado. Então, isso a gente mede diariamente, online, e está ali o tempo todo conversando e acertando os processos para a gente garantir, no final, a experiência de compra do nosso cliente com um excelente nível de entrega.
Vocês têm aí aquele modelinho de torre de controle com um monte de tela, que você consegue ver os indicadores, você olha no celular, já tem todas as informações. Pô, eu tenho uma puta inveja, falando assim, o termo bem claro, né, em relação às empresas que implementam esse tipo de visibilidade. Quando a gente fala, né, da cadeia de suprimentos, os 3 vezes da cadeia de suprimentos, né, a partir do momento que você aumenta a visibilidade, você aumenta a sua velocidade e você reduz a variabilidade. Então é importante você ter esse tipo de controle esses que você acabou de definir pra gente, que vocês fazem de maneira diária em tempo real. E uma vez você falou de transportadores, eu gostaria que você pudesse falar pra gente, né, que com certeza você entregar em 24 horas não depende apenas das operações internas, como também das operações externas. Isso exige avaliar e controlar as atividades dos parceiros e fornecedores de serviços logísticos. Como é que foi esse processo de escolha, né, desses parceiros e como vocês têm trabalhado continuamente essas parcerias a fim de manter esse nível de serviço, esse nível de desempenho desejado? Olha, primeiro, nosso grande desafio é que a gente produz e entrega. Então, na hora que a gente recebe o pedido, diferente da maioria de operações de e-commerce, o produto já está lá pronto. Você só vai pegar ele e vai entregar. Aqui não. A gente tem que ter o estoque de matéria-prima, a gente precisa ter as máquinas todas funcionando e nossa equipe da operação faz um excelente trabalho nisso para garantir isso. E a gente precisa ter o transportador alinhado para a nossa operação. Por exemplo, dado isso, eu tenho uma operação de produção e entrega que o cliente faz o pedido até 18 horas, a gente finaliza até 11 horas da noite e, dependendo do local de entrega, tipo, se for São Paulo e região, às vezes até se a gente conseguir cumprir o horário da coleta da transportadora, a gente consegue entregar até em capitais vizinhas a São Paulo em 24 horas, a partir do momento que o cliente realiza o pedido. Esse é o detalhe importante. E isso tudo significa que eu preciso ter operadores que estejam alinhados à nossa operação. Se eu tenho esse desafio, eu não posso ter um operador que coleta para mim de 10 horas da manhã. Eu vou estar produzindo durante o dia inteiro. Então, quanto mais tarde eu colocar o horário de coleta, mais eu vou garantir que eu vou estar jogando o máximo de pedidos possíveis para que aquela transportadora entregue no menor prazo possível. Então, primeiro, um grande desafio é achar uma transportadora que esteja alinhada com nossa operação e com o horário de coleta, porque cada transportadora tem o seu horário de coleta também, né, de fechamento da carga para ela poder despachar. Isso é uma coisa importante. Outra coisa que a gente não abre mão, tecnologia. Se o transportador não tiver tecnologia adequada, a nossa operação que garanta uma integração e a gente consiga ter a rastreabilidade de todas as etapas, não faz sentido para a gente. Então, todos os transportadores que trabalham conosco, a base primordial é tecnologia. E aí, dado isso, a gente também precisa ter esse acompanhamento. Então, todas as transportadoras, a gente faz reuniões mensais, mas se ela tiver um problema em determinado dia e a gente vê que esse problema aqui, opa, isso aqui está fora da curva, isso aqui não faz sentido, a gente vai falar com ela rapidamente para que a gente evite o problema no dia seguinte. E além disso, nossa operação é muito sensível, o e-commerce é muito sensível. Então a gente tem hoje 12 transportadoras e temos para cada transportadora que atende regiões diferentes, nós temos um backup. Então nós temos a transportadora principal para cada região e temos o backup, porque são muitas variáveis no processo de transporte. Então, às vezes, uma transportadora tem uma queda de desempenho pontual, mas a gente não pode penalizar nosso cliente por isso. Então, a gente vai e, tendo esse backup, a gente liga e desliga rapidamente para migrar o volume para outra transportadora e garantir o nível de entrega que a gente tem combinado com o nosso cliente, né? Que isso é muito importante. Falando um pouquinho agora, né, que a gente sabe que para que qualquer programa ele funcione, uma das iniciativas importantes é desenvolver linhas eficazes de comunicação na empresa, né, a fim de que todos os participantes possam relatar preocupações, erros, acertos. Ou seja, assim como você falou no início que exigiu um trabalho na área de compra, supply chain, demanda, logística, entrega, distribuição e assim por diante, existe a necessidade de você manter uma linha efetiva de comunicação para garantir que tudo isso vai estar, como a gente costuma falar, on track, né, nos trilhos, e que qualquer problema, exista a possibilidade daqueles que estão envolvidos nessa rede, né, nesse network da cadeia de suprimentos, relatar e resolver. Como é que vocês têm trabalhado essa comunicação que é tão necessária, né, entre as diferentes áreas da empresa, frente a esse projeto de entrega de 24 horas? Porque se uma área falhar, a entrega em 24 horas ela também vai falhar. Como é que funciona aí no caso de vocês aí na Print? Comunicação é uma coisa muito importante, né? Principalmente a gente dentro do supply chain, que a gente faz o elo de ligação, né, entre nossa equipe de vendas e o cliente e o nosso atendimento. Então, a gente está no meio, tipo, olhando para tudo para a gente garantir um nível de excelência para os nossos clientes. E assim, eu diria que uma das ferramentas que a gente implantou, e isso tem ajudado principalmente no processo de melhoria, são os OKRs.
Então, a empresa, ela tem OKRs para toda a empresa, OKRs definidos, e isso ajuda na comunicação. Por quê, Rodilson? Porque a gente comunica de forma clara, através dos OKRs, quais são os objetivos da empresa. Então, toda a empresa sabe quais são os objetivos, e cada área ela tem o desdobramento do que ela vai fazer de iniciativa para contribuir com cada objetivo. Então, esse é um ponto importante. Isso está desdobrado em toda a empresa. Inclusive, a gente começou isso na operação. Normalmente está nas áreas de tecnologia das empresas, mas a gente foi pioneiro e fizemos na operação. E funcionou muito bem. E, além disso, nossa liderança está se comunicando o tempo todo. Tanto o nosso nível executivo, como o nosso nível de liderança direta das equipes, com bastante comunicação, todo mundo sabe os OKRs de cada um, é uma comunicação fluida. A gente tem uma cultura muito forte aqui na Print de melhoria contínua. A gente lida com os problemas de forma natural. O que a gente tira de cada problema é como a gente vai fazer para que esse problema não se repita. Então, a gente faz muitas discussões em grupo, discutindo processos, discutindo dados, como a gente faz para a gente resolver isso sempre com foco, né? Um dos nossos objetivos nos OKRs é melhorar a experiência de compra dos clientes. Então, a comunicação é muito importante para isso. E a gente tem essa comunicação fluida, tem o nosso corpo executivo, tem reuniões diárias, follow-up com as equipes. Então, eu mesmo faço follow-up diário com minhas equipes para a gente estar compartilhando os problemas que a gente tem. E quando a gente fala de supply, a gente está falando de problemas que a gente tem na cadeia. Tipo, eu tenho um fornecedor que, de repente, a gente passou por isso durante essa pandemia. Muita gente com dificuldade de material, para a gente não foi diferente, mas a gente compartilhando ali, combinando com a logística, a gente vai precisar que retire o material lá no fornecedor tal, porque senão a gente vai ter falta de material, o PCP com um problema de máquina, a gente vai ter problema de máquina, vamos avisar o atendimento, para o atendimento se comunicar com os clientes, para a gente já se antecipar e avisar eles que a gente teve esse problema, a gente vai entregar o pedido dele com um dia de atraso, porque teve esse infortúnio. Então, comunicação dentro do supply é uma das coisas mais importantes. Você tem que estar ali se comunicando bem com todas as áreas correlatas, trocando ideias, trocando experiências, sendo demandado, sendo cobrado ali para fazer 98% de entrega no prazo, 97,5% está pouco, vamos fazer 98%. Isso faz parte e a comunicação é muito importante para isso. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente sabe que quando a gente vê um projeto funcionando, tomando forma, trazendo resultados, enche a gente de orgulho. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente quais foram os principais marcos, as principais realizações durante esse processo, que vocês se orgulham realmente em relação aos resultados relacionados a esse projeto de melhoria nas entregas. Tem alguma realização específica que vocês se orgulham e poderia estar compartilhando aqui com a gente? Uma coisa bem legal que dá para a gente se orgulhar foi a implantação dos OKRs, na operação principalmente, né? Então isso foi desdobrado, a gente fez workshop com toda a operação, toda a supervisão, toda a liderança, com o apoio do nosso CEO também. Então, implantação dos OKRs foi uma coisa bem que a gente se orgulha bastante. A gente ter desenvolvido esses dashboards online por toda a operação, então todo nível de liderança tem seus indicadores específicos online. Quando eu falo que hoje eu consigo acompanhar no celular, literalmente, no celular, todas as operações, todos os indicadores importantes, a gente tem uma página lá que a gente olha, a gente vê como é que está indo a operação. E tudo isso, né, como você falou até da visibilidade, tudo isso permitiu que a gente criasse essa operação com eficiência, que é a operação de 24 horas. Então, produção e entrega. A gente vê muitas empresas falando de entrega rápida, entrega em 24 horas. Mas a gente tem um desafio a mais, que é produzir. E a gente conseguir fazer isso com um alto nível de desempenho, entregando em 24 horas, nossa, isso é um orgulho que não tem tamanho. E o que é legal, Rodilson, durante essa pandemia, essa operação ela aumentou bastante. Então, aqui dentro da Print, ela quintuplicou essa operação de entrega no prazo de 24 horas. Agora, em abril, quintuplicou o que a gente fez no ano passado. E o ano passado, essa operação não caiu. Essa operação veio aumentando. E hoje ela está quintuplicada, a gente vê potencial ainda para aumentar bastante. Nós temos uma operação preparada para isso, né? Flexibilidade é o nosso negócio, né? Então, a gente tem toda uma operação montada, com toda a estrutura, com toda a tecnologia, com tudo preparado para a gente atender a necessidade de materiais gráficos. A gente atende hoje em todo o Brasil para os nossos clientes e ajudá-los, né? A gente teve muitas pessoas que passaram a empreender nessa pandemia, tá? Então, a gente se vê como uma alavanca para esse pessoal profissionalizar
o seu negócio, conseguir se destacar, chamar mais a atenção dos clientes. E disso a gente desenvolveu embalagem, tem muito material para delivery, isso daí, os OKRs, a gente tem essa operação quintuplicando, essa cultura que a gente tem dentro da nossa equipe são coisas que a gente se orgulha bastante e a gente tem certeza que vai nos levar muito longe ainda. Excelente. Uma coisa que a gente não falou é que os serviços gráficos, muita da operação também é totalmente customizado. É claro que vocês têm clientes fixos, né, que tem aquela demanda fixa de algum produto, de algum serviço específico, mas tem também aqueles clientes novos que requer toda uma customização, de você adaptar toda uma produção a uma necessidade específica de um cliente. Você está preparado para isso, né, e principalmente fazer essas entregas dentro do prazo específico é ainda maior. Mas como a gente sabe, né, a gente falou muito das realizações, muito do projeto, muito das melhorias, a gente sabe que qualquer processo também de implementação de qualquer projeto sempre existe no caminho algumas dificuldades, alguns desafios ou até alguns erros, né? Você poderia falar para a gente quais foram essas dificuldades ou erros enfrentados no projeto e principalmente o que é que vocês aprenderam dessas experiências negativas, se houve alguma delas? Diria que toda experiência a gente tira algum aprendizado, né? Então, eu acho que o grande desafio foi a gente tinha uma necessidade de fazer tudo muito rápido e a empresa tinha recebido investimento aí para novos equipamentos, então ao mesmo tempo que a gente estava reestruturando nossa planta, a gente estava organizando processos, a gente tinha que ter visibilidade de todas as operações para a gente controlar e garantir um nível de eficiência alto e tudo isso ao mesmo tempo. E formando equipe ao mesmo tempo, então foi um baita desafio. E eu diria que de aprendizado a informação tem muito poder. A gente dá visibilidade para todas as operações e, não precisa... Para dar visibilidade, a gente nem utilizou a nossa equipe de tecnologia para construir isso. A equipe de tecnologia, ela disponibilizou os dados para a gente. E quem construiu isso mesmo foi minha própria equipe dentro do supply. Então, a gente fomos estudar SQL, aprendemos a criar nossos relatórios, fomos buscar quais eram as ferramentas que conseguiriam atender a gente rapidamente e sem investimento, porque se precisasse de um investimento, necessitaria de implantação. Se precisasse de implantação, era pelo menos 6 meses. Numa operação de e-commerce, a gente não tem 6 meses para esperar para a gente gerar uma boa experiência para os nossos clientes. Então, e quanto melhor a nossa experiência para os clientes, e isso a logística tem um peso muito grande, né, no e-commerce, a hora da verdade é a hora que o seu pedido está chegando na casa do cliente. Então, existe um peso muito grande da logística nisso e a gente não tinha esse tempo. Então, fazer tudo isso com rapidez, ao mesmo tempo formando equipe, fazendo uma reestruturação, foi um baita de um desafio. Que a gente olha para trás hoje, tenho certeza que toda a nossa operação se orgulha de como a gente fez isso e rapidamente para a gente transformar isso. De aprendizado, o principal é isso. Existem muitas soluções disponíveis. Então, a gente precisa estudá-las, aprendê-las e vê-las como aplicar. A gente pode aplicar em qualquer negócio. Teoria e prática tem que estar andando sempre junto. E aí, a gente aplicando, usando esse conhecimento aí de banco de dados, de desenvolvimento de ferramentas, de BI, de dashboards, a gente desenvolver isso e dar visibilidade para cada liderança, para cada etapa do processo, começou a nos fazer enxergar oportunidades em todo lugar. A gente olha para um número ali, a gente vê uma série de oportunidades. E criar essa cultura na empresa, eu diria que é um grande aprendizado, é dar essa visibilidade e não esperar por soluções ideais, né? A gente está num mundo que a gente tem que ser cada vez mais criativo. A criatividade não é coisa só de empreendedor. Acho que todos nós que estamos ali no dia a dia operando, a gente tem que ter criatividade para solucionar nossos problemas, para a gente criar soluções que vão nos gerar vantagem competitiva. Com processos, com informação, a gente tem uma operação hoje que é um diferencial competitivo para a empresa e o diferencial competitivo seria para qualquer negócio de e-commerce. Nosso tópico principal, boas práticas na logística de e-commerce para entregas em 24 horas com a Print. Fábio, entrando agora nas nossas perguntas finais, falando um pouquinho novamente aí sobre você, sobre o profissional de supply chain da Print, um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu vi no seu perfil do LinkedIn, né, que você desde a sua formação em 2011 como engenheiro de produção na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já iniciou a sua carreira trabalhando com logística em 2012. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o desenrolar da sua trajetória, sua passagem pelo supermercado Nordestão em Natal, depois pela Beck e atualmente Print. Falando um pouquinho aí do profissional de supply chain que fez toda essa transformação na empresa, como é que foi o desenrolar da sua trajetória para você? Eu diria que eu tive muita sorte nesse caminho. Primeiro, ter iniciado numa empresa que foi uma escola, né? Quem teve a oportunidade de trabalhar no varejo sabe o quanto o varejo do Brasil é intenso e quanto ele tem, são vários negócios dentro de um único negócio.
Eu tive a oportunidade de iniciar a minha carreira no varejo, uma empresa grande e que tinha muitos processos para a gente trabalhar. Então lá eu tive a oportunidade de trabalhar com estruturação de um centro de distribuição, criação de gestão de indicadores, mapeamento de processo, dimensionamento de equipe, desenho de novos centros de distribuição, planejamento e controle de produção de processos produtivos, isso tudo dentro de uma única empresa. O varejo foi uma oportunidade muito boa. Tive lá, atuava como, tipo, a gente fazia meio que consultoria em diversas áreas e meu foco principal era logística. Então, isso foi uma oportunidade. Primeiro, tive uma sorte muito grande e tive a sorte também, no meio do caminho, encontrar lideranças muito boas que me ajudaram bastante, desde a experiência do Nordestão. Então, tive um chefe, meu Virgílio, que ele ajudou a entender aonde podia chegar e aonde a gente podia seguir. E com as oportunidades que foram surgindo, tive sempre o cuidado de aliar teoria e prática. Então, desde o Nordestão, sempre tinha um problema para resolver e estudar qual era a teoria para resolver aquele problema. Eu estudava e adaptava a teoria à prática. E nisso a gente conseguiu resultados incríveis. Redução de ruptura de mais 50%, redução de estoque. E nisso fui me apaixonando cada vez mais por supply chain. É uma área que quem tá inserido, que consegue gerar essa sincronia em toda a cadeia de suprimentos, não tem como não se apaixonar, não tem como não viver intensamente essas operações e ver o impacto que isso causa nas organizações e nos clientes. Daí surgiu uma oportunidade também, tipo, lá eu não era líder direto de uma grande equipe, e aí dentro da minha carreira eu visualizava, próximo passo, ter que buscar me desafiar e fazer uma liderança sobre uma equipe grande e direta. E aí surgiu a oportunidade de ir para a indústria química, lá no Rio Grande do Norte, e nessa indústria química tinha gestão de mais de 300 funcionários e responsável por toda a cadeia de suprimentos também, né, desde compras, e tinha o processo produtivo. Então, isso foi uma boa oportunidade também. E lá tive a oportunidade de novo de aplicar a teoria à prática, né? Então, mapeamento de gestão de processos, você aplica em qualquer empresa, qualquer lugar. Gestão de estoques é aplicável em qualquer empresa do mundo. Então, você aplicar isso e fazer a teoria e prática e ver as operações sentindo o efeito disso, o resultado que isso gera na organização, liberação do fluxo de caixa, aumento das vendas, melhoria da experiência dos clientes, isso tudo dentro, o supply tem a capacidade de fazer, né? Tem a capacidade e a responsabilidade. Nossa, foi muito legal essas experiências. E aí, essa preparação me fez aceitar o desafio de vir aqui para São Paulo e encarar esse desafio na Print, né? É uma operação mais nervosa do que todas, é uma operação de e-commerce. Nossa, se a gente tiver um probleminha na entrega, o e-commerce, o atendimento bomba, então é uma responsabilidade muito grande. Vim com esse desafio, o desafio de ajudar a montar a operação que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem todo um corpo executivo que cada um faz muito bem seu trabalho, tem uma equipe aqui, uma equipe e uma cultura excelente dentro da empresa, e cada um faz muito bem seu trabalho para a gente ter essa sinfonia funcionando bem e gerando a oportunidade da gente crescer em escala, né? Esse desafio na Print aqui, de todos, foi o maior desafio. É uma operação complexa. Só dentro do processo produtivo a gente tem mais de 70 equipamentos. A gente tem uma variedade de mais de 350 produtos com combinações diferentes. Se eu pegar as combinações possíveis quando o cliente vai escolher um produto, a gente vai ter mais de 1 milhão de combinações possíveis. E make to order é uma operação online, o e-commerce, se a gente não tivesse esse monitoramento do jeito que a gente funciona hoje, a gente nem de longe teria o desempenho que a gente tem hoje, que varia entre 97% e 98% de entrega no prazo. Se não for assim, na nossa operação principalmente, não funciona, porque é muito sensível. Tipo, se a gente mexer um pouquinho no preço, a demanda aumenta. Se a gente acerta uma campanha de marketing, a gente abre uma linha nova de produtos, nossa demanda aumenta rapidamente. Então, isso não tem controle. Então, a gente tem que estar ali o tempo todo olhando e tomando decisão. Tipo, encheu nossa capacidade, eu tenho que alterar prazo. Ou tenho capacidade disponível, eu coloco no menor prazo disponível para o cliente comprar. Então, é tudo muito dinâmico e é muito gratificante olhar para trás, olhar onde a gente chegou até agora e olhar onde a gente pode chegar. E a logística, o supply chain, é peça importante para isso, para a gente ter um investimento de marketing mais efetivo, porque a gente tem uma boa experiência para o cliente. Nossa equipe de atendimento conseguir fazer um bom trabalho lá, porque a gente tem visibilidade de tudo. Então, eles têm informação, tem transparência. É muito interessante olhar para trás e essa preparação, essas fases, e muito passando por gestão de processos,
foi fundamental para conseguir ter sucesso nesse desafio até então. Excelente, eu fico bastante orgulhoso de ver um nordestino, assim como eu, né, pessoal aí do Nordeste, fazendo a diferença como executivo de supply chain, né, que se orgulha também de ter trabalhado aí bastante tempo dentro da área de logística e supply chain como um todo. Fábio, entrando na nossa última pergunta, você falou bastante aí de estudar para depois colocar a teoria em prática. Eu gostaria que você pudesse, dentro desses estudos, dentro dessa teoria e prática, você pudesse falar para a gente sobre um livro, um filme, um podcast, enfim, algum conteúdo que você acha que influenciou a sua carreira como profissional, que você poderia estar indicando aqui para os nossos ouvintes aqui do GuiaCast. Olha, teve alguns livros desse meio do caminho que eu tive que estudar para chegar na base conceitual até então. Mas eu queria destacar três que são aplicáveis em qualquer negócio. O primeiro eu gostei muito da abordagem deles, que é um de mapeamento e gestão por processos, de Orlando Pavani e Rafael Scupuglia. O outro é Dinâmica dos Estoques, de Daniel Gasnier, e aí ele tem uma versão mais atualizada também, que é de mapeamento e atendimento de estoques. Esses dois, e também um de Sunil Chopra, que ele é gestão na cadeia de suprimentos. Então, esses 3 livros, primeiro, gestão de processo. Em qualquer operação, gestão de processos faz com que você mapeie o que é importante você está controlando, quais são os gargalos, enxergue oportunidades. Então, essa visão de gestão de processos, inclusive eu fiz um curso lá atrás que, no início da minha carreira, curiosamente, vou fazer esse mês de maio, 10 anos que iniciei minha carreira como estagiário. E estou tendo aqui o prazer de compartilhar essas experiências com vocês. E aí, gestão de processos, ela foi a base desde o início. Desde a época que, quando eu estava me formando para fazer meu TCC, gestão de processos foi a base e gestão de estoques foi a base. Então, em todas essas experiências, tive que aplicar gestão de processos, tive que aplicar gestão de estoques. E Sunil Chopra, ele é legal que ele dá uma visão mais técnica, né? Então, ele traz conceitos mais técnicos, aplicações técnicas, usando integral, usando derivada, cálculo de estoque, de previsão de demanda. Então, ele dá uma visão bem completa da cadeia de suprimentos. Então, esses 3 são livros que eu estudei há 10 anos atrás e eu não deixo de aplicá-los até hoje. Então, são os mais marcantes para mim. E, além disso, acho que foi muito importante também, o que eu aconselharia é participação e assistir a eventos como esse, né, onde você vê outros profissionais que estão em momentos diferentes de carreira, trocando experiências, falando dos seus desafios, falando dos seus desenvolvimentos, e participação de eventos foi muito importante também. Então, cada vez que ia num evento, eu sempre tive esse desejo, essa vontade, e participei de vários até então, você tira um insight, e aí você, isso aqui eu consigo aplicar na minha empresa. Peraí, vou aplicar. Pega aquele insight, aplica na sua empresa, você vê o resultado. Com isso tudo, você vai aumentando o seu repertório e vai lhe dar possibilidades de, cada vez mais, você solucionar problemas de empresas diferentes. Então, no meu caso, solucionando problemas no varejo, indústria química e agora no e-commerce. E são soluções semelhantes com especificidades diferentes. Então, isso são coisas que eu gostaria de indicar, que eu acho que vale muito a pena para todo profissional que está iniciando, que está no meio da carreira, faz toda a diferença. Então, pessoal, a indicação aí do Fábio é mapeamento e gestão de processos, dinâmica dos estoques e, por último, gestão da cadeia de suprimentos. Fábio, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade em compartilhar da sua história com os nossos ouvintes aqui do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos, fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Primeiro, agradeço bastante, Rodilson. Acho que essa oportunidade, isso que você tem feito aí de trazer executivos de grandes empresas, né? E eu tenho o prazer de estar aqui compartilhando experiência também. Muito obrigado. Meus contatos, tem o meu LinkedIn, fiquem à vontade para abordar no LinkedIn. Eu acho que trocar experiência é sempre muito bom. Essa pandemia, inclusive, trouxe isso, né? Tipo, antes a gente só trocava experiência quando a gente ia a alguma empresa. Então, eu já tive a oportunidade de fazer benchmark com pelo menos 5 empresas, que a gente fazendo benchmark aqui online. Então, fiquem à vontade, quem quiser trocar ideias, conhecimento, experiências, será muito bem-vindo para a gente trocar conhecimento. E é isso, eu acho que sugestão, eu diria que a gente tem que estar sempre atento às novas ferramentas, tem que estar sempre atento, é muito dinâmico, né? A gente está num mundo cada vez mais dinâmico, então a gente tem que estar vendo o que está sendo aplicado de boas práticas, e o que é aplicado em grandes empresas, elas podem ser aplicado localmente nas pequenas empresas. Depende muito mais de vontade do que necessariamente de investimento. Então, se você tem vontade, você consegue adaptar aquela realidade com a grande empresa está aplicando, você traz para a sua realidade e consegue aplicar.
Então, isso é uma coisa muito importante e que eu sugiro a todo mundo que se desafie a isso. Por que não olhar para as grandes empresas e dizer, por que eu não posso fazer isso? Então, a gente vai lá e faz, e tenta, e acerta, e vamos adaptando a realidade de cada empresa, mas isso vai fortalecendo sua bagagem, vai fazendo você ser reconhecido na empresa. Essa é uma sugestão que eu daria para os ouvintes. Eu acho que a gente tem, no Supply é muito apaixonante, a gente tem muita coisa para fazer, muito para agregar para as empresas, e quanto mais a gente trouxer essa realidade para dentro dos negócios, mais a área vai ser valorizada e reconhecida. Então, muito obrigado, Rodilson. Excelente, pessoal. Assim como o Fábio deixou bem claro, né, se atualize, se reinvente, procure novas formas, né, de melhorar suas operações e não pense simplesmente no mesmo, né, independente aí do aporte financeiro que você tenha, você consegue construir algo que visivelmente faz toda a diferença em sua cadeia de suprimentos através dessa experiência, como ele deixou claro aqui com a Print. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Fábio Carvalho, que é Head Supply Chain na Print, onde falamos sobre o tema Boas Práticas na Logística de E-Commerce para entregas em 24 horas. Lembrando que se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos, profissionais de Supply Chain e, se possível, também deixar uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Fábio Carvalho, que te envia um GuiaCast. Abraço, pessoal. Então, a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.